Sejam bem-vindos ao canal O Informata. Eu sou Felipe Pedrosa, consultor em segurança da informação, gerente de TI e concurseiro. Hoje vamos falar sobre sistemas de computação. Mais precisamente, vamos entender o que é bit, byte, o caractere e a palavra. Também vamos entender por que os sistemas são denominados 32 ou 64 bits. Ao final desse vídeo, resolveremos uma questão do IESES de 2011 da Polícia Militar de Santa Catarina. Toda informação introduzida em um computador, seja os dados que serão processados ou instruções de um programa, precisa ser entendida pela máquina para que possa corretamente interpretá-la e processá-la. O ser humano consegue entender os caracteres porque conhece o formato e significado dos símbolos que representam os caracteres alfabéticos, os sinais de pontuação ou matemáticos. Sendo um equipamento eletrônico, o computador armazena e movimenta as informações internamente sob forma eletrônica, que pode ser um valor de voltagem ou de corrente. Já nas memórias secundárias, as informações são armazenadas sob forma magnética ou óptica. Para que um computador pudesse representar eletricamente todos os símbolos utilizados na linguagem humana, seria necessário mais de 100 diferentes valores de voltagens ou correntes, o que tornaria difícil a sua construção para fins comerciais, de baixa confiabilidade e possivelmente muito caro. Um dos primeiros computadores construídos, o ENIAC, tinha como grande desvantagem o uso do sistema decimal. Von Neumann e sua equipe, ao construir o IAS, optaram por uma máquina binária, por considerarem mais simples e mais confiável projetar um circuito capaz de gerar e manipular o menor número possível de valores distintos, isto é, capaz de entender apenas dois valores distintos, 0 e 1. Além disso, com uma máquina binária, torna-se mais simples o emprego da lógica booleana, sim e não, aberto e fechado, acima, abaixo, ligado, desligado e etc. Dessa forma, toda a informação introduzida em um computador é convertida para binário através de um código de armazenamento. A linguagem utilizada por nós, humanos, como o português, o braille ou libras, possui uma estrutura de informação criada para permitir a construção de elementos necessários à comunicação entre pessoas, seja no formato falado, utilizando palavras, escrito, utilizando caracteres, ou gestual, através de movimentos. Na linguagem humana convencional, o menor elemento disponível é o caractere. Em português, utilizamos 23 caracteres alfabéticos e 10 caracteres numéricos, além dos sinais de pontuação e de operações aritméticas. Já na linguagem computacional, a menor unidade de informação armazenável é o algarismo binário, ou dígito binário, conhecido como bit, contração das palavras inglesas binary e digit. O bit pode ter, então, somente dois valores, 0 e 1. Mas como esses valores são produzidos? No início do século XIX, o matemático francês Jean-Baptiste Fourier provou ser possível a transmissão de informação entre dispositivos através de pulsos medindo variações de intensidades em um determinado período de tempo. No recomendadíssimo livro Redes de Computadores, de Tenenbaum e Waterhouse, os autores explicam como a variação de voltagem em um determinado espaço de tempo pode ser entendido como o bit 0 ou o bit 1. Vamos analisar um exemplo específico. Digamos que um computador precisa transmitir a outro o caractere B minúsculo, codificado com esses 8 bits da tabela ASCII. Tomaremos x como nossa unidade de tempo, sendo a amplitude variando entre 0 volts para o bit 0 e 0,5 volts para o bit 1. Sendo assim, se na primeira unidade de tempo a amplitude for 0 volts, será registrado na transmissão o bit 0. Já na segunda unidade de tempo, se a amplitude medida for 0,5 volts, será registrado o bit 1, e assim por diante. Na terceira unidade de tempo, foi medido novamente a amplitude 0,5 volts, registrando novamente o bit 1. Na quarta, quinta e sexta unidades de tempo, não foram medidas amplitudes diferentes de 0 volts, portanto, são registrados 0, 0 e 0. Na sétima unidade de tempo, outra vez mede-se a amplitude de 0,5 volts, e mais uma vez o bit 1 é registrado. E por último, na oitava unidade de tempo, nenhuma amplitude é registrada, portanto, o bit é 0. Ao final da transmissão, o outro computador junta e ordena os bits recebidos em grupos para formar novamente a informação. Repararam que foi transmitido um grupo de 8 bits em 8 unidades de tempo? No entanto,
Na linguagem humana, um caractere isolado praticamente nada significa para o nosso sentido de comunicação sem que esteja inserido em um contexto. Por isso, nós os unimos para formar as palavras, conjunto de caracteres que dão sentidos a uma informação. Da mesma forma que na nossa linguagem, na computação, o bit pouco pode representar isoladamente. Por isso, as informações manipuladas pelo computador são codificadas em grupos ordenados de bits. A primeira definição formal atribuída a um grupo ordenado de bits para efeito de manipulação interna mais eficiente foi instituída pela IBM e é, atualmente, utilizada por praticamente todos os fabricantes de computadores. Trata-se do byte, definido como um grupo ordenado de 8 bits, tratados de forma individual como unidade de armazenamento e transferência. O byte foi definido para servir de referência para a construção e funcionamento dos dispositivos de armazenamento. Atualmente, é comum vermos anúncios de vendas de dispositivos onde se anuncia apenas o múltiplo do byte, como o mega, o giga, o tera e futuramente o peta, sendo que o próprio termo byte é omitido por ser subentendido. Esses múltiplos são abreviados através de letras. Nas grandezas métricas, usa-se a letra K para representar 1000 vezes. Como os computadores são máquinas binárias, ou seja, só entendem duas representações, 0 e 1, todas as indicações numéricas referem-se à potência de 2 e não de 10, como nos sistemas métricos que estamos acostumados. Por esta razão, o K representa 1024 unidades, a décima potência de 2, ou 2 a décima. Sendo assim, o M, que é a abreviação de mega, representa 1.048.576 unidades. Assim também é com o giga, o tera, o peta e os demais. Conforme observamos anteriormente, a estrutura de linguagem dos humanos se inicia pelo caractere e segue organizando grupos para formar as unidades de informação, as palavras. Assim, também na computação, criou-se o conceito de palavra, porém mais relacionado ao processamento de dados da CPU, ou processador. Diferentemente da linguagem dos humanos, onde a palavra pode ter variados números de caractere, a palavra, nos computadores, é um valor fixo e constante, com o qual um determinado processador trabalha por vez. Atualmente, temos modelos de 32 ou 64 bits, ou seja, o processador trabalha com 32 bits por vez ou com 64 bits por vez. Daí então a sua conhecida denominação, o que está ligado diretamente à sua capacidade de processamento. Podemos concluir então que, de modo geral, usa-se dois valores, um relacionado à unidade de armazenamento, o byte e seus múltiplos, e outro para indicar a unidade de transferência e processamento, que é a palavra. De posse desse conhecimento, passaremos então à resolução da questão do IESES de 2011 da Polícia Militar de Santa Catarina. A questão pede para analisar as afirmativas abaixo e escolher a sequência correta de afirmações verdadeiras. Vamos analisar uma a uma. A afirmativa número 1 diz que o bit é um conjunto de 8 bytes. E na verdade, vimos que é exatamente o contrário. Portanto, afirmativa falsa. A afirmativa número 2 diz que o byte é um conjunto de 8 bits. Esta sim está correta, portanto, afirmativa verdadeira. A terceira afirmativa diz que o bit é a menor unidade de informação, pode ser 0 ou 1. Mais uma vez, afirmativa correta, conforme vimos em nosso conteúdo. Portanto, afirmativa verdadeira. A quarta afirmativa diz que, se tivéssemos 2 bits, poderíamos ter apenas as seguintes combinações representadas a seguir. Para analisar essa afirmativa, basta lembrar que em binário utilizamos potência de 2. Como só temos 2 bits possíveis, o número máximo de combinações seria 2 ao quadrado, formando então a quantidade máxima de 4 possíveis combinações diferentes, que são as representadas na afirmação, portanto, afirmativa verdadeira. Sendo assim, a sequência correta e resposta da questão é a letra D. Apenas as assertivas 2, 3 e 4 são corretas. Fácil, não é mesmo? Mas caiu em prova. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar. Assine o nosso canal para mais vídeos como este e siga-nos também nas nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Obrigado e até a próxima!